Deus é bom. Deus é bom? Amém. O tempo todo? Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Aleluia. Meus queridos, vamos meditar um pouquinho na palavra. Lembrando aí que já estamos então no fechamento, né? Dessa campanha. E maravilhas o Senhor tem feito. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor falou sábado, falou domingo, falou segunda, falou terça, falou quarta e sei que vai continuar falando hoje. Amém? Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Nós vamos estar lendo os versículos 6 e 9. 6 a 9. Marcos 10. Como hoje o tema é relacionamento conjugal, eu confesso que eu esperava um pouco mais de casais aqui, né? Não que sejam encontros de casais, mas vamos falar com os casais em particular. Então seria muito bom que tivesse um número maior, mas o Senhor escolheu que estivéssemos nós aqui nessa noite. E eu creio que o que Ele tem para dizer, Ele vai dizer para você que é solteiro, separado, casado, para você que tem namorado, para você que ainda não namora. O Senhor tem um recado para você. Marcos 10, versículos de 6 a 9. O texto diz: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Amém? Bem parecido com coisa de encontro de casais mesmo, né? Um texto muito usado. Mas a gente convida também lá para 1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ali estar lendo apenas o versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Amém? O texto diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Amém? Pode deixar nesse versículo para mim, Caleb? Podemos assentar, amados? Quando o irmão Wellington me procurou, falou: pastora, como é que qual o tema mesmo que a senhora me passou? Aí eu falei com ele que seria. Ele é um tema complicado, né? Eu vou olhar aqui o que eu vou fazer. E eu vi o irmão meio estreito. Eu falei: se quiser trocar comigo, eu troco com você. O meu tema é salvação. Aí na hora, não pensou duas vezes, né? Tá ótimo, pastor, troco sim. E assim foi. E eu entendo que eu creio que o Senhor tem me chamado na minha vida nessa área, que é para falar com casais, para ajudar famílias. E quando eu olho para a Bíblia, o que nós mais enxergamos são problemas e respostas conjugais, porque a Bíblia fala a história de pessoas imperfeitas, como sou eu e você. Tem alguém na Bíblia que é perfeito? Geralmente nos livros, só Deus. Mas geralmente nos livros de Era Uma Vez e por aí vai, a gente escuta só histórias bonitas, onde tem aquele bom samaritano, aquela pessoa de tão boa que chega a ser boba, né? Aquela pessoa que a gente olha e fala: olha, é o Senhor certinho, ou a senhora certinho. Mas lá na Bíblia não tem nenhum que se encontra. Para falar a verdade, gente, rei Davi, todo mundo aqui admira o homem? Fala a verdade, rei Davi, todo mundo admira, não é? Todo mundo conhece a história de Davi, admira. Lá em casa tem um que não admira o rei Davi de jeito nenhum. Ele fala: eu tenho antipatia desse homem por causa do que ele fez com isso. Ou seja, Davi, o cara, também não era perfeito. Então, quando eu olho para esse contexto, eu penso que esse assunto, casamento, relacionamento pais e filhos, não deveriam ser tratados apenas em encontros de casais. Não deveria. É um assunto que deve ser trazido também para o altar da igreja
homens aí, eu sei que muitos de vocês na adolescência, quando pensavam em namorar, faziam até careta. Não é assim? Mas os homens, as meninas não, as meninas são mais para frente um pouquinho. Mas então por isso nós estamos aqui com esse tema. Nós precisamos buscar ao Senhor pelo nosso casamento, pela nossa família. E essa busca que temos feito esses 6 dias é por 6 meses. Tem casal que não consegue ficar sem brigar uma semana. Nós estamos buscando aqui uma bênção de Deus que se estenda pelo menos por 6 meses. Amém? Se conseguirmos, vai ser uma vitória no deserto. Amém? Mas vamos lá, queridos. A Bíblia traz expressões de verdades espirituais que só pode ser entendida pela fé. Tem coisa que só pela fé dá para entender. E uma dessas declarações é a que está escrito em Gênesis, em Marcos e em Efésios. A declaração é: deixa o homem, pai e mãe, se una a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Pensa comigo, citada 3 vezes na Bíblia. 3 vezes. O mesmo texto. 3 vezes. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Em Marcos, capítulo 10, naquele texto que lemos aqui no início, né? Do versículo 7 ao 8. E em Efésios, no capítulo 5, no versículo 31. 3 citações. O que torna essa frase uma doutrina. O que é uma doutrina? Uma doutrina não é o tamanho da minha saia, não é se eu posso ou não usar brinco, bijuteria, ouro ou prata. Uma doutrina não é se o homem pode usar bermuda, se pode jogar bola. Isso não é doutrina. Isso é usos e costumes. São regras ministeriais. Doutrina é aquilo que a Bíblia apresenta como algo que não pode ser mudado. Não pode ser mudado. Isso é doutrina. E se aparecer na Bíblia 2 ou 3 vezes, é considerado doutrina. Então essa frase, deixa o homem, pai e mãe, e se una a sua mulher, tornando os dois uma só carne, é citada por 3 vezes. Então é uma doutrina, não é algo que você tem que deixar de lado e esquecer. Deixar o homem, pai e mãe, muitas vezes é tão difícil. Deixar o homem, pai e mãe. Volta para mim lá, Caleb, no texto de Marcos. Marcos 10, versículo 6. Volta aí para mim rapidinho, para eu destacar algo que tem nesse texto. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Prestem atenção. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Próximo versículo. Por isso o que? Volta para vocês. Desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso o que? Porque Deus fez desde o início o macho e fêmea. Vamos entender isso aqui? Por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Aqui está falando, queridos, de matrimônio, de casamento. Aqui está sugerindo o quê? No princípio era 2, não era 3, não era 4, não era 5, não era 6. No princípio era 2. Então sogro e sogra fica na casa deles. 2. Que no princípio era 2. Então, já que o princípio era 2, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Às vezes a gente casa e quer levar a mãe para casa, para o casamento da gente. Ou a gente casa e quer ir para casa da mãe da gente. Misericórdia, Jesus, não é assim. Não é assim. A doutrina é clara. É deixar pai e mãe e unir-se ao seu cônjuge. Tem muito casamento sendo destruído porque a sogra interfere demais, ou porque o filho ou a filha procura a mamãe e papai demais. Misericórdia.
Assim não tem casamento que se sustenta, queridos. Não tem casamento que se sustenta. Mas quando se fala de um unir-se ao outro, a gente imagina assim, sabe aquela massinha que a gente usa, que as crianças usam antes de aprender a ler e escrever? Não tem uma massinha aqui colorida, que gosta de misturar para fazer bichinhos, né? Quando uma pessoa é unida a outra no casamento, é como se você pegasse uma massinha branca, uma massinha azul e misturasse as duas. Aí depois que você mistura, tá bem misturadinho. Se der algum engasgo entre as duas massinhas, não dá para separar. Tá misturado. O que era branco já não é branco, o que era azul já não é azul. Não tem como. Tá junto, tá misturado, virou um só. Quando Deus olha para a pastora Irã, ele vê a pastora Rosângela. Quando olha para a pastora Rosângela, ele olha para a pastora Irã. Por isso, em algumas situações, eu já falei com ele: filho, entenda uma coisa, a sua vida de santidade me abençoa, mas a sua falha me afeta. A mesma coisa é comigo, a minha vida de santidade abençoa a vida dele, mas onde eu errar, eu vou atrapalhar ele, porque somos um. É preciso que haja esse entendimento, é necessário. Então eu quero dizer o seguinte: o corpo tem 5 sentidos. 5 sentidos naturais que completam uma pessoa, que tornam uma pessoa completa. Quais são esses sentidos? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Se não tiver essas 5 opções aí, você pode ter certeza, alguma coisa vai dar muito errado. Para uma pessoa ser completa, ela tem que ter esses 5 sentidos. Precisa de ter esses 5 sentidos. Mas como é que fica o casamento? A minha visão é minha, do pastor Irã é dele. O tato meu é meu, o dele é dele. Como é que fica esse negócio do casamento? Somos um. A verdade é que o casal tem que caminhar junto. O caminhar junto é a mesma visão, mesma audição, mesmo olfato, mesmo paladar, mesmo tato. Assim tem que ser o casamento. É muito sério. Então, se você não quer se submeter, meu querido, não se case, é mais fácil. É melhor entrar no céu solteiro do que ir para o inferno com a vida bagunçada. Tem que ser um. E eu quero falar sobre a visão. A visão é aquilo que direciona a vida da pessoa. Se você não enxerga, você não sabe para onde você está indo. Você vai exatamente onde você está olhando. Aí a gente fala da visão física, mas a gente fala da visão mental também. O meu foco é Jesus, amém? A minha visão tem que estar no meu cônjuge para fazê-lo feliz, amém? Então eu preciso enxergar também com os olhos do meu cônjuge aquilo que vai ser bom para mim, para o meu companheiro, para a minha companheira. Se no casamento tiver, vem aqui, pastora, rapidinho, por favor. Sobe aqui rapidinho, mais fácil para o povo ver. Se no meu casamento, vira para lá, querido, tiver um olhando para lá e o outro olhando para cá, a visão vai ser a mesma? O que você está vendo aí, pastor Irã? Ele disse que estava em parede. Eu estou vendo um quadro, uma arte numa parede que está escrito: porque ele vive, posso crer no amanhã. A visão é a mesma? Vira para cá, meu Deus. E aí, o que a gente está vendo? Porque ele vive e posso crer no amanhã. Tem que ser desse jeito. Obrigada. Tem que ser desse jeito, querido. Senão não funciona. O relacionamento é desse jeito. O casamento da vida 2 é assim. Se o olhar for diferente, não vai dar certo. A Bíblia diz: andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Por isso, enxergar o que o outro está vendo é fundamental. Como assim, pastor? Tá mal explicado esse negócio. Os meus sonhos têm que ser compatíveis com os sonhos do meu marido. O meu ideal tem que ser compatível com o dele. Se eu disser: vou morar em Patinga, e ele falar: estou indo para Curitiba, como é que vai ser esse negócio? Eu vou trabalhar o dia inteiro
Que eu preciso ganhar dinheiro. Ah, problema seu, eu arrumei emprego à noite. Como é que vai ser esse negócio? Visão. Os dois com o mesmo olhar. É os dois olhando para os filhos. Ah, isso aí é problema seu. Amor, fulano chegou tarde. Eu falei tal horário, chegou muito tarde. Olha lá o que seu filho está fazendo. É seu filho. Vai lá corrigir, estou cansado. Será que é desse jeito? Visão, mesmo olhar, querido. A despensa está acabando. Problema seu, não mandei gastar tudo. Será que é desse jeito? Visão. Tem que estar caminhando juntos. É preciso ter visão também espiritual. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, está dizendo assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. O homem natural, ele não entende as coisas de Deus, porque parece loucura. Ah, peraí, você pode ter que sentar com a minha esposinha para poder fazer o orçamento do mês, perguntar a ela se eu posso ou não renovar um contrato, se eu posso ou não comprar um carro novo. Ah, o carro é meu. Tem que sentar com meu marido para saber se eu posso comprar essas coisas lá no shopping. Sentar com meu marido para saber se eu posso ficar 30 dias de férias ou se é só 15. Fala Deus. Meu querido. O homem natural não entende o que é espiritual. O homem natural não entende. Quando ele pensa assim, eu vou casar com uma pessoa, ele está pensando só no depois do casamento, ou em algo que acontece às vezes antes também, mas é algo que a gente retrata muito com o termo lua de mel. O homem natural só pensa nisso quando vai se casar. Mas o homem espiritual, ele entende. É até que a morte separe. Amém? É para sempre. E é para ser um. Se é para ser um, se eu maltratar ela, eu estou me maltratando. Se é para ser um, se eu maltratar ele, eu estou me maltratando. Porque somos um. E o versículo segue dizendo: porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, discernimento é espiritual. Visão fala disso. Aí vem Satanás, né, que luta para cegar os olhos espirituais do casal, corromper o propósito do casamento. De acordo com o que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, está dizendo assim: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, ou seja, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. O inimigo vem tentando plantar a discórdia nos relacionamentos. E muitas pessoas não percebem isso. E a pergunta é: será que você, o seu companheiro, a sua companheira, você tem a mesma visão? Nem quero que me responda. Tenho medo da resposta. Tenho medo da resposta. Agora, sobre a audição. O que é audição, gente? A audição é uma fonte de aprendizado. É uma fonte de compreensão. Uma pessoa precisa ouvir a outra. É um sentido maravilhoso. Você quer ficar triste? Alguém já deve ter passado por isso, não é possível. Eu, por exemplo, eu fico aborrecida quando acontece da minha glicose nas nuvens, né? Aí afeta direto a audição. Aí fica como se você... Alguém já deve ter experimentado, por exemplo, a sensação de entrar água no ouvido. Fica aquela coisa abafada, né? Você acaba ouvindo a sua própria voz. Isso é terrível. É terrível. Então, por aí você percebe a importância da audição. Como é importante ouvir. Como é importante ouvir. O casal precisa discernir as vozes que ecoam ao seu redor. São muitas vozes. Às vezes a gente está caladinho no canto, mas a cabeça da gente está tão barulhenta. Alguém já passou por isso? Às vezes a nossa mente está tão barulhenta que você mal consegue escutar quem está do seu lado.
A audição é fundamental, meu querido. O casamento não suporta uma chuva de opiniões. Aí começa. O vizinho viu que o casal está com problema, o vizinho quer ir lá ajudar. Aí daqui a pouco a sogra chega para ajudar, o tio chega para ajudar, a amiga chega para ajudar, e muitos dos que chegam para falar assim: não está dando certo, para viver desse jeito é melhor separar. As vozes que a gente mais escuta são as vozes que mais sussurram nos ouvidos. As muitas vozes servem para confundir a mente das pessoas. E quando eu falo das pessoas, eu falo também do cristão, que também é pessoa. Nós também somos seres humanos. Nós também estamos sujeitos a sentirmos confusos. Ah, mas será que Deus me fez para ser infeliz? Não se iluda. O Senhor te fez para a glória dele. O Senhor te fez para a glória dele. O Senhor não te fez para viver sorrindo. Não. Tem rosas, mas tem espinhos. Quer sorrir bastante? Faz uma oração e fala: Senhor, me leva para a glória agora, se estiver preparado. Porque enquanto estivermos aqui, no mundo tereis aflições. Mas a gente quer casar para ser feliz e não para fazer o outro feliz. Interessante é que quando um faz o outro feliz, o outro também faz a gente feliz. Eu aprendi isso. O dia que eu comecei a me empenhar em fazer o meu marido feliz, pensa no marido carinhoso que eu arrumei. Pensa no homem top de linha. Ele me disse, agora eu digo: te amo. Preste atenção, querido. Dê ouvido a palavra de Deus para orientar o seu casamento. Procure pessoas certas. Pessoas que vão lutar por você e por você. E não contra você. E não contra o seu relacionamento. Não contra a sua escolha. Não contra o seu casamento. Ninguém te obrigou a casar com ninguém. Ninguém me obrigou a casar com o pastor Irão. Ninguém. Um dia eu falei assim, enfrentando no meio de uma crise, né? Uma crise conjugal, eu falei: Deus, por que eu estou passando por isso? Não mereço. Eu quase ouvi com os meus ouvidos: você pedia oira. A escolha foi minha. A escolha foi minha. O que eu estou dizendo com isso? Está difícil? Está difícil começar a dois? A escolha foi sua. Agora faça dar certo. Faça dar certo. Em nome de Jesus. Faça dar certo. Falando agora sobre o outro sentido, o olfato. O olfato permite sentir o cheiro das coisas e dizer se é bom ou não, antes de experimentar. Se você não sabe, o cheiro, por mais que ele é invisível, existem alguns animais que conseguem perceber o que o outro está sentindo ou passando pelo cheiro. Uma cadela, por exemplo, um cachorro. Se tiver uma pessoa, a dona dessa cachorra, isso eu fiquei sabendo em pesquisa. Se a dona desse cachorro, dessa cachorra, está ali na vida dele tranquilo, de repente essa dona engravida. Aquele animal consegue perceber que aquela mulher está grávida antes mesmo do diagnóstico do exame. Aí aquele animal começa a tratar a sua dona com mais jeitinho, por saber que ali vem um filhote. Vocês sabiam disso? Cheiro, olfato. E conta a história, né, da humanidade, que o ser humano também tinha esse olfato tão apurado. Mas nós perdemos isso com o tempo. Nós perdemos essa habilidade, né, de perceber com o cheiro, apesar de que ele existe. A tão famosa química é um cheiro que você não sente com o nariz, mas que o seu subconsciente percebe e você se encanta com a outra pessoa. Mas falar de cheiro, a gente pensa em discernimento. Quem nunca ouviu falar assim: lá vem cheiro de confusão. Eita, deixa eu sair daqui que o cheirinho da encrenca está chegando.
né? Cheiro de alegria, cheiro de coisas boas chegando na minha vida e na sua, cheiro de discernimento espiritual. É algo que nós precisamos de entender e pedir ao Senhor, até para discernir o nosso cônjuge. Quantas vezes o nosso cônjuge está falando uma coisa com a gente está entendendo o outro por falta de discernimento, porque a gente quer adivinhar o que o outro está pensando. Falta de discernimento. E com a falta de discernimento a gente quer açoitar o outro, esquecendo que o casamento começou foi por amor. Então peça ao Senhor, Deus, me dê uma inteligência diferenciada, de maneira que eu possa compreender o meu companheiro, a minha companheira. Você que é solteiro, querido, ore ao Senhor e peça. Peça ao Senhor, Deus, envie para mim, Senhor, alguém que me complete verdadeiramente. E não alguém que venha para tentar me destruir. Infelizmente a gente tem visto muito isso. Mas você já está casado, tem que dar certo. Não orou antes, não vigiou antes. Agora trabalha para Deus moldar o seu cônjuge e moldar você também. Porque quando um não quer, dois não brigam. Isso é fato. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, está dizendo assim: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Para Deus somos o bom perfume de Cristo. O lar do casal deve ser perfumado com o bom cheiro do Espírito Santo. O que a sua vizinhança fala de você, querido? Qual o conceito que as pessoas têm de você na rua? É casa barulhenta, xingamentos e misericórdia. Quando fulano está chegando na rua, lá vem a confusão. Ou quando olham para você, para o seu companheiro, para a sua companheira, olha que casal abençoado. Nosso último passeio, quando veio a Maria Geralda e o João atravessando a rua ali, né? Para a gente pegar o ônibus para ir lá para Paru, onde foi o nosso pequeno retiro. Eu arrepiei quando eu vi esse casal chegando. Eu falei, glória a Deus, como é lindo ver um casal abençoado. Um casal modelo, um casal exemplo. Mas infelizmente não dá para falar isso de todo mundo. Isso é muito triste, meus queridos. Sobre o paladar, o que eu tenho a dizer, porque eu não posso me prolongar muito mais. Vou tentar espremer aqui. O gosto é aquilo que proporciona o sabor, né? Deve ser terrível uma vida sem sabor. Eu conheci uma pessoa em Patinho que trabalhava comigo. A gente comia de marmita, porque era uma fábrica de costuras. E aquela senhora falava, eu como porque eu preciso. Porque eu preciso sobreviver. Mas ela tinha um problema na língua dela, que ela não conseguia sentir nenhum sabor. Que coisa terrível. Eu que tenho esse problema da diabetes, por eu ter restrições alimentares, já não é gostoso? Você imagina uma pessoa que não consegue sentir sabor. Então o paladar é algo fundamental. Lá em Colossenses 4, versículo 6 diz assim: que nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, né, gente? Para saberdes como deveis responder a cada um. Para quem não sabe, a gente se declarou o nosso salzinho. Nosso temperinho. Agora quero o sal. Está vendo que é importante o sal? Olha, que a nossa palavra seja sempre agradável. Agradável. Sussurro de Deus no ouvido de quem está perto da gente. Temperada com sal. Sabe o que é temperada com sal? É o sal na medida certa. Assim deve ser. Assim deve ser aquilo que nós servimos para as pessoas. Para ter o paladar aprovado. Para saberdes como deveis responder a cada um. Quantas vezes o que a gente escuta é: aqui é assim, deu, levou.
Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Deus levou. Às vezes quando eu vejo atritos, confusão, né, entre casais, eu fico pensando, Senhor, mostra para eles. Às vezes eu não falo, agora eu vou falar. Mostra para eles, Senhor, que eles estão lá se relutando por coisas tão insignificantes, por orgulho, por querer ser melhor ou superior ao outro, esquecendo que Jesus se deu por todos nós. Não tem ninguém melhor que Jesus, não. Então por que eu tenho que ficar me doendo por qualquer coisinha? Que o Senhor não nos permita isso em nome de Jesus. Existem palavras que amargam a convivência, por isso é necessário ter muito cuidado com o casamento, para que o casamento não perca o gosto, aquele gosto ruim. Sabe, aquela casa, gente, muito do que eu falo aqui é muito do que eu já vivi, tá? Eu não estou tirando da vida de ninguém, não. Mas houve um tempo que eu era uma mulher tão rixosa, tão resmungona, tão lamentosa, que eu tenho certeza, meu marido nunca me falou, mas eu tenho certeza, que por muitas vezes ele demorava para chegar em casa, que ele sabia o que ele ia encontrar. Ele sabia o que ele ia encontrar. Uma caninana, é assim que fala? Sabe aquela pessoa que o marido chegou cansado do serviço e ela, em vez de ir lá dar um abraço, lá vem com um problema? Não estou aguentando isso! Perturbação, eu não mereço! Misericórdia! Meu Deus! E ainda reclamava que eu demorava para chegar em casa. Cheguei em casa para enfrentar aquilo? O caso é sério. Vocês estão rindo, né? O caso é sério. Tanto o homem como a mulher devem procurar temperar as suas palavras, para que não vire um veneno. Amém. Amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, lá está ensinando, está falando sobre uma situação vivida por Eucana e Ana, uma história muito conhecida. Eucana, marido de Ana, quando viu sua mulher sem comer, por estar triste, ele consolou a sua mulher, porque estava triste. Aí ele disse assim: Ana, por que choras? E por que não comes? É porque estás de coração triste? Será que não te sou melhor do que 10 filhos? Aquela mulher sofria porque não podia ter filho, era estéril. E aquele homem falou: você não está comendo porque você está triste? Será que eu não sou para você melhor do que 10 filhos? E quantas vezes nós vemos mães abandonando seus maridos por causa dos filhos? Casou com o marido, mas larga ele por causa do filho. Faz algum sentido para você? Para mim não faz sentido nenhum. Usa o tempero do amor, querido. Quando Eucana falou aquilo, aquela mulher se levantou e voltou a se alimentar. O tato é o que nos proporciona sentir toque de alguém, né? O casamento ele precisa de ter tato, precisa de ter sensibilidade. Um precisa sentir e entender o que o outro está sentindo. Filipenses 2:2: tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Muitos casamentos acabam porque os companheiros se tornam insensíveis. Tenha tato, querido. Não tenha tato de rinoceronte. Você chegou e pum, 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 pum. Não.
seja brando. Não chega esbravejando, não tenha tato. Quem tem tato não toca na ferida de ninguém para fazer doer. Quem tem tato não joga na cara. Quem tem tato convence, sem precisar agredir. Faça isso em nome de Jesus. Terminando aqui. Então, para ser um casal completo, precisa estar unido de corpo, alma e espírito. Corpo, vida íntima. Não vou falar mais nada, já entenderam? Vida íntima, né? Quem não entendeu vai aprender depois. Alma, relacionamento, convívio. E espírito, qual que é isso? Presença de Deus no seu relacionamento. Amém? Presença de Deus no seu relacionamento. Essa palavra falou com alguém aqui? Falou com alguém? Em Efésios 3,14 está dizendo assim: por causa disso me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o encerramento desses 6 dias. Aqui nós apresentamos